desse modo. O Supremo é muito mais criticado pelos seus acertos que pelos seus erros. Isso eu venho batendo todos os dias. É, em que medida, me diz, em que medida que o Brasil teve algum problema institucional, algum problema por culpa do Supremo? Agora, por culpa do parlamento e por culpa do executivo, que é o tempo do Bolsonaro, aí a democracia esteve por um fio. O Supremo ajudou a salvá-la. Mas dá a impressão, pelos comentários, de que o vilão é o Supremo Tribunal. É isso que é espantoso. Leno, sua última coluna no Conjur pergunta, afinal, podemos ou não definir o que é sorvete? Ou fracassamos? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, a função das palavras e o quanto a gente está se perdendo nisso também. Claro, essa é a questão. A nossa relação com o mundo se dá pela linguagem. Se você pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, de fato, o personagem Humpty Dumpty de Alice através do espelho diz: eu dou às palavras o sentido que eu quero. E o direito e o jornalismo, por exemplo, se especializa em definições estipulativas, né? Então, o caso do sorvete é emblemático. O McDonald's devia 350 milhões em PIS, PASEP, PIS/COFINS, que é um imposto. Então, e o imposto, fiscalização disse que deviam pagar porque ele estava vendendo, não pagava daquele sorvete dele, né, que é o Sandro. Aí a tese do Macron foi vencedora de que ele não vende sorvete, ele vende sobremesa congelada. Pronto. Tucanaram o sorvete. Lembra que eles falavam do caneamento das palavras? Tucanização, sim. Isso. Aí eu escrevi uma longa coluna mostrando, né, inclusive, que por que os produtos que compõem um certo conjunto de isenções, elas recebem esse benefício. Por exemplo, o leite. O leite recebe a isenção se você usá-lo para iogurte, se você usá-lo para, digamos, uma boa alimentação popular, porque você subsidia. Agora, se você juntar o leite com gordura saturada, etc., ele vira sorvete. Sorvete não tem subsídio. Nenhum governo dá subsídio para sorvete, querido. Nenhum país do mundo você tem sorvete, se dá conta, o sorvete subsidiado. Pessoal, eu vou comer. Não, você subsidia produto. Agora, no momento que você industrializa os produtos em torno de sorvete, ele perde a isenção. Só que o McDonald's fez não. Ele decidiu, está lá escrito, tem decisão sobre isso, fez o seguinte: ele disse que aquilo não é sorvete, que é sobremesa congelada e não paga. E o CARF, que é o Conselho Administrativo da Arrecadação Federal, ele deu razão ao McDonald's. Por isso que eu fiz uma longa coluna, inclusive no final eu mostro um pouco, eu faço uma brincadeira com uma placa que tem numa rua em Florianópolis que diz assim: é proibido estacionar e buzinar. Aí um sujeito estacionou o ano todo, foi multado todos os dias e não pagou a multa. Quando ele foi cobrado 365 multas, a tese dele foi: eu só estacionei, não buzinei. E ganhou.
É uma ficção que eu estou fazendo, quer dizer. Uhum. Aí o outro passa e diz, eu só buzinei. Ah, então você também, né? Então, você só é multado se você estaciona e buzina. Quer dizer, não, o direito tem certos limites, mas é o uso das palavras, né? Por isso que nós estamos falando todo o tempo da linguagem, da memória, do fracasso da memória e da importância, né, de nós termos uma produção cultural que fixe, que seja uma garantia contra o esquecimento. Nós esquecemos muito rápido. Esse é um problema. Porque antigamente se dizia que a matéria de hoje enrolaria o peixe de amanhã. Hoje não tem mais quase jornais, etc., mas os caracteres de hoje compõem uma matéria, eles acabam sendo dissolvidos numa ficção e outro é colocar no seu lugar. Mesmo que tudo fique dentro da rede, os textos de hoje desaparecem no imaginário social. Esse é o problema. Eles ficam, mas estão desaparecidos. Antigamente, o papel desaparecia porque ninguém guardava o jornal, rolava peixe, etc. Hoje você tem uma perenidade do texto porque ele fica na internet. Mas se ele tem essa perenidade, como é que ele não é levado em conta? Ele desaparece. Amanhã, o texto de amanhã cobre este de hoje, e aí nossa memória acaba fracassando mesmo com o texto. Né? Talvez por isso o cinema seja um componente, um elemento mais forte do que o elemento textual. Isso é uma elucubração minha, não tem nenhum dado empírico para dizer que as pessoas fixam mais algo, né? Mas eu acho que a literatura, por exemplo, uma vez que você lê o Machado de Assis, dificilmente você esquece, você fixa mais uma crítica do que o Machado fez em determinadas circunstâncias do que algum outro texto técnico que faz a mesma crítica. Por isso que talvez o cinema tenha mais sucesso que até os livros de história.